Bom, bom dia, pessoal. Está sendo gravado aqui, tá, esse nosso encontro síncrono. Estarei disponibilizando para vocês posteriormente. E vamos dar início aí, tá? Antes de dar início na revisão, que eu prometi sobre o assunto de compressibilidade dos solos, ah, só me confirma aí, pessoal, se vocês estão escutando direitinho tudo, para não estar falando aqui sozinho. Beleza. Então, antes de dar início à revisão do assunto, conteúdo hoje eu acho que vai dar tempo de ver, vou fazer uma revisão rápida teórica, tá? E talvez para a semana a gente faça uns exercícios, tá? Básicos. Mas ah, antes disso, eu queria só dar alguns avisos. Primeiro, sobre a questão do que me perguntaram sobre, tem duas pessoas, se eu não me engano, que falaram no grupo que não vão estar disponíveis no momento síncrono, tá? Então, eu questionei lá na reunião do colegiado, na última que teve, e e assim, como eu já, como eu já tinha na minha ideia, né, na minha cabeça, a presença deve ser cobrada por atividades, tá? E não por momentos síncronos, até porque em algum dia, em alguma situação, algum de vocês pode estar sem internet e não é culpa de ninguém, né? Então, o parâmetro que a gente tem que usar é a presença por atividades, por meio de atividades, tá? E aí, o que a maioria dos meus colegas professores estão fazendo, pelo que me falaram, três, pelo menos, se, se propuseram a falar lá na reunião, para as pessoas que não fazem, não tem como estar presente no momento síncrono, tá? Eles fazem uma avaliaçãozinha à parte, para pedir um resumo do conteúdo dado, tá? Porque só para garantir que o aluno assistiu a gravação posteriormente, tá? Então, acho que eu vou estar entrando nessa linha, só que se der certo o que eu estou pensando, nem vai precisar disso, porque, como eu tinha falado na aula passada, o momento síncrono, o meu desejo é que fique só para a questão de tirar dúvidas, né? Todo o conteúdo de aula estaria gravado de qualquer forma, tá? Mas se eu vier dar conteúdo novo aqui ao vivo, porque não tem dúvidas, então para aproveitar o tempo, a gente vai dar conteúdo, se não tiver dúvidas. Então, aí eu faço um trabalhinho, um resuminho ou um exercício, tá? Para quem não estava no momento síncrono. Dúvidas aí quanto a isso? Bom, se tiverem, vocês podem me interromper a qualquer momento. Segundo ponto, tá? Eu ainda não disponibilizei as aulas de hoje gravadas, porque eu não consegui gravar, pessoal. Como eu falei para vocês, eu viajei na quinta-feira, perdão, e não tive tempo, tá? E não foi nem só porque não teve tempo de pegar, eu ainda peguei no conteúdo e tal, mas eu estava ajustando os slides, tá? Refazendo, então, quando eu terminar tudo, a aula, eu recoloco lá o slide atualizado, tá? O material atualizado, porque, primeiro, eu sempre melhoro de semestre a semestre esse conteúdo, e segundo, eu tive que adequar o conteúdo à forma de avaliar vocês, né, que é por meio do trabalho. Então, eu estou tendo que ajustar algumas coisas, acrescentar umas, vou passar rápido em outras, tá? Mas deixei lá, mas vou passar rápido em outras, que é para vocês terem conhecimento suficiente para fazer os trabalhos que eu comentei com vocês, tá bom? Então, eu praticamente terminei a ideia da coisa. Falta fazer o exercício, que é o trabalho que eu vou passar para vocês, então eu vou adiantar fazer aqui para ver se dá certo, né? Se dá para fazer realmente tudo manual, tá? Eu vou ver qual a dificuldade que é, para ver se vocês vão conseguir fazer mesmo. E, e vou estar gravando as aulas hoje à tarde e até não conseguir mais trabalhar, tá? Até de madrugada. Vou estar gravando e vou tentar pelo menos editar as aulas que seriam respectivas a hoje, tá? Mas eu vou estar gravando tudo até semana que vem, inclusive, tá? Lembrando que eu vou estar marcando aqui no portal já a aula para o próximo sábado e para o outro, tá? Mas lembrando que nos sábados nós não teremos momento síncrono,
tá? Apenas videoaulas que eu vou estar postando. Então, se eu conseguir editar tudo até amanhã, eu vou estar postando tudo logo, das próximas 2 semanas. Tá? Aí vocês assistem no tempo que vocês quiserem. Mas, oficialmente, eu vou estar colocando, dividindo essas videoaulas pela carga horária das próximas aulas, tá bom? Eu acho que vai ficar bom, tá? Nesse trabalho, vocês vão entender como é o processo de dimensionamento geotécnico, de casos específicos e simplificados, obviamente, mas vamos estar utilizando softwares, tá? De diversos métodos utilizados, tá? Por diversos métodos utilizados, vamos estar calculando na mão, ou na planilha, né? Na mão não, ou no Excel, ou em outro programa qualquer que vocês prefiram, tá? E vamos estar comparando, tá? Então, acho que vai ficar bem redondo, vocês vão entender a ideia da coisa, tá? Eu só estou em dúvida ainda na parte de resistência, tá? Porque eu não sei se vai dar tempo de eu criar uma aula para resistência tridimensional, tá? Que até então só dava a parte bidimensional. Qualquer coisa eu faço um exercício à parte para resistência, tá? No plano. Mas o tensões e recalque a gente vai estar trabalhando em 3 dimensões, tá? É um caso bem mais próximo do real que esses exemplos que a gente tem feito em sala, tá bom? Bom, mas eu acho que era isso que eu tinha para dizer de informações iniciais. Se eu me lembrar de alguma coisa, eu falo depois. Ou pelo WhatsApp, se eu me lembrar depois, tá? Mas vamos dar início aqui, eu vou botar para apresentar. Tá, pessoal? Eu vou ditar aqui uma velocidade rápida, tá? Se tiver muito ruim, vocês falam aí que a gente vai diminuir o ritmo, mas a ideia em essa semana e a outra só para revisar, tá? E depois a gente vai fazer um exercício mais completo que vai ser semelhante ao que vocês vão fazer no trabalho, beleza? Vocês estão vendo aí minha tela, pessoal? Sim. Bom, só relembrando o assunto que a gente estava vendo inicialmente, tá? Que é a introdução, perdão, que é a compressibilidade dos solos, tá? Ou seja, o quanto a gente quer saber, no final das contas, o quanto uma fundação ou um aterro que a gente vai colocar em cima do terreno vai recalcar, tá? A sequência correta do conteúdo, tá? Eu acho que vocês se lembram disso, é dar primeiro o assunto novo que a gente está dando agora, que é distribuição de tensões no solo, tá? Distribuição de tensões no solo. Sendo que, por conta do laboratório, tá? De mecânica dos solos, que só tinha um ensaio de adensamento a ser feito, então a gente estava começando também a teoria por adensamento, né? Para ficar síncrono, né? Para ficar os dois andando lado a lado. Mas, para a gente conhecer qual é o quanto o solo está se deformando, a gente precisa inicialmente saber o quanto a gente está carregando essa massa do solo, tá? E para isso a gente precisa desse novo conteúdo que a gente está vendo hoje. Então, no final das contas, o trabalho a gente vai fazer na sequência correta, tá? E os assuntos a gente vai estar dando aqui o assunto novo e a revisão de compressibilidade em paralelo, beleza? Então, veja, a gente sabe que o solo é um meio particulado, né? Em que tem grãos de sólidos, né? E tem vazios, né? Esses vazios podem estar preenchidos com ar ou água, não importa, tá? Toda vez que a gente carregar esse solo, tá? Nós vamos ter deformação, sejam das partículas dos grãos, tá? E você comprimindo o concreto, por exemplo, uma rocha, tá? Você tem deformação. Então, o grão do solo também tem deformação, tá? Mas, na verdade, o principal fator da compressão do solo, tá, se dá pela redução dos vazios,
tá? Porque é muito maior do que a compressão de cada partícula individualizada, tá? Então, a gente praticamente ignora essa parte da deformação das partículas e considera só a redução dos vazios, tá bom? Se tiver com ar, há uma expulsão do ar, se tiver com água, há uma expulsão da água. A diferença é que se o solo tem uma baixa permeabilidade, tá, de água, ou seja, tem, consegue impedir o deslocamento da água durante um certo tempo, tá? Essa água vai demorar para ser expulsa e essa redução do volume do vazio e, por consequência, a redução do volume do solo como um todo, da massa do solo como um todo, vai demorar, tá? A diferença é essa. Para conhecer, pessoal, os recalques também dependem da carga que está sendo aplicada, da forma da carga que é aplicada. Tá? Pode ser um carregamento, uma carga flexível ou rígida, tá? Eu coloquei aí fundação, mas pode se aplicar fundação, o termo fundação é adequado, tá? Então, uma fundação flexível seria aquela que se deforma junto com o solo, tá bom? Já uma fundação rígida é aquela que não se deforma junto com o solo e acaba que ela que dita como é que vai ser a deformação do solo, beleza? E depende, obviamente, do próprio solo, né? Ou seja, da quantidade de vazios do solo, do tipo do solo, né? Se é areia, se é argila, o que é que seja. Mas depende basicamente desses dois fatores, né? Para calcular o recálculo. Do tipo de fundação e do tipo de solo. Tá? E depende, obviamente, também do carregamento, né? Do quanto está sendo carregado essa minha fundação. Tá? Então, só um destaque aí, que eu estava falando sobre fundação rígida e flexível, tá? Ah, veja que quando a fundação é rígida, pessoal, então imagina aqui um bloco de concreto, certo? Um bloco de concreto. O bloco de concreto é muito mais rígido do que um solo, uma massa de solo, ok? É muito mais rígido. Então, se esse bloco tem uma certa altura, tá? Que torna esse bloco rígido, efetivamente rígido, tá? O meu solo vai se deformar retinho aqui embaixo, vai se deformar junto com a forma da minha fundação, certo? E fora, ele se ajusta, tá? Se adapta. Já se eu tenho uma fundação flexível, por exemplo, pode ser uma laje, tá? Uma laje de concreto que seja, mais fininha, com 10 centímetros, 8 centímetros, tá? Um radier, que a gente chama, né? Ou pode ser um aterro de terra, né? Então, eu posso ter um aterro de terra aqui, tá? Aqui em cima, né? Pode ser um lixão, uma barragem, independente, tá? Ele, quando deformar o solo, a fundação desse meu aterro vai deformar junto, tá? Vai deformar junto esse meu aterro. Então, veja que o formato final da deformada, quem dita é o solo, tá bom? É o solo. Quando essa parte é flexível. Só uma observação aí, pessoal. Se tiver dúvida, fala no microfone que eu não estou vendo o chat, tá? Porque está aqui em tela cheia a apresentação de slide. E aí, já comentei também com vocês que a gente tem recalque absoluto e recalque diferencial, tá? Recalque absoluto seria quando todas as fundações, por exemplo, da edificação têm recalques por iguais, então a edificação desce como um todo, né? Isso é ruim, mas não é tão ruim quanto o recalque diferencial, tá, pessoal? Que é quando algumas sapatos deformam mais que a outra. Por exemplo, um edifício. Tá? Estou citando um exemplo de um edifício, mas pode ser aplicado para outras ideias também. Tá? Esse tipo de problema aqui de recalque diferencial é pior do que recalque homogêneo, tá? Do que recalque absoluto. Como eu disse para vocês, a gente pode, esse recalque pode ocorrer de forma rápida ou lenta, a depender, pessoal, da
primeiro, se tem água ou não no solo, ou seja, se o solo é saturado ou seco, tá? Se for o solo seco, tá? Sempre o adensamento vai ser imediato, tá? Sempre vai ser imediato o recalque. Porém, se for um solo argiloso com água, com água, então, geralmente é lenta essa deformação, porque a água demora para sair, tá? No solo arenoso, seja com água, seja seco, a água sai rápido, tá? A permeabilidade do solo arenoso é muito alta. Tá bom? Então, nesse caso aqui, em que a deformação é lenta, a gente tem que, além de saber a relação entre a deformação e a tensão aplicada, tá? A gente tem que também conhecer a proporção no tempo, tá? Quanto tempo leva para aquele acréscimo de tensão gerar uma nova deformação. E era por isso que nos ensaios lá de adensamento, né, pessoal, vocês botavam a carguinha lá no equipamento, esperavam X horas, um dia, para medir, tá? O que vocês estavam medindo ali era o comportamento da tensão, deformação no tempo, tá? Ou seja, quanto tempo leva para aquele acréscimo de tensão que vocês colocaram gerar uma nova deformação, tá? Esse processo a gente chama de consolidação. Então, aqui, ó, só uma imagem melhor do que eu falei lá do aterro, tá? Quando tem um recálculo, veja que o aterro, por si, o próprio aterro se deforma, tá? Se deforma junto com o solo. Beleza? Então, mas independente disso, pessoal, mesmo o solo argiloso sempre vai ter um recalque imediato, tá? Então a gente vai separar, quando a gente está analisando o recalque, a gente separa em recalque imediato e recalque no tempo, tá bom? Então, no momento de aplicação de carga, a gente já tem um recalque inicial, tá? Definido, e se manter essa carga durante o tempo, ainda há um aumento residual de recalque até se estabilizar. Tá? Então, essa é a ideia. Na areia, essa parte amarela não existe, tá? Ou existe muito pouco, porque também não existe solo puramente arenoso, né, pessoal? Ou existe em dunas, né, por exemplo, em praia. Mas geralmente o que vocês vão encontrar é um meio termo, né, entre argiloso e arenoso. E aí, nesse caso, sempre vai haver alguma coisinha, tá? Deformação de recalque no tempo. Se for significante, a gente não considera, né? Mas aí tem que avaliar, dependendo dos ensaios que a gente obtiver do solo lá no terreno que a gente tem, né? Aí, sobre esse recalque que acontece, tá? Devido a uma deformação lenta do solo, devido à expulsão da água, tá? A gente chama de adensamento, tá? E aí, nesse adensamento, a gente também separa em duas etapas, tá? Veja, esse gráfico aqui, tá? Vai indicar um estágio 1, que seria o recálculo imediato, tá? A deformação imediata, tá? Mas a partir daqui, tá? O estágio 2 e o estágio 3 tudo recálculo no tempo, tá? Tudo ocorre no tempo, ao longo do tempo, tá? Só que percebo que pela curva aqui, tá? Observando que aqui é deformação ou recálculo, tanto faz variação de vazios, a curva é a mesma, tá? Mas aqui está com deformação pelo tempo, tá? Então percebo que a partir de um determinado momento, a inclinação da curva muda muito, tá? E aí, por isso, a gente separa em duas etapas, tá? Na etapa 2 aqui, que seria o adensamento primário, que é a maior parte, tá? E em alguns solos, não todos os solos argilosos isso acontece, mas em alguns solos, ocorre ainda uma compressão secundária, tá? Nós já vimos esses assuntos, né? Fizemos o cálculo para adensamento primário, depois fizemos o cálculo para adensamento, compressão secundária, ou adensamento secundário, tanto faz, tá? Não importa. Tá? E ainda verificamos o adensamento por tempo. Tá? Então, foram essas três etapas que nós vimos nas nossas aulas. Né? O adensamento, só que esse comportamento se dá devido a um fenômeno físico. Tá? Aqui, quando a curva é bem mais íngreme, ou seja, a deformação é bem mais acentuada em relação ao tempo, tá?
Essa deformação ocorre por conta da expulsão das águas nos vazios, tá bom? Então, as águas, a água presente livre nos vazios, né? A água que está livre lá nos vazios, ela é expulsa, tá? Porém, tem uma outra parcela da água que ela não está livre no vazio, tá? Ela está aderida na superfície da partícula da argila, tá? Isso se dá por conta da questão de carga de elétrons, tá? Então, acaba que forma uma ligação ali, acredito que é de Van der Waals, não sei, agora me falha a memória, mas é uma ligação frágil, mas existe uma ligação, tá? Que acaba que a água fica dissolvida nas paredes do grão de argila, tá? Quanto menor a partícula, maior essa força de adesão, tá? E aí o que acontece? Essa compressão secundária é justamente ou a compressão dessa película de água que fica aderida, tá? Fica dissolvida na superfície, ou até propriamente a deformação do próprio grão, tá? Do próprio grão. E sempre ocorre, essa compressão secundária sempre ocorre após o adensamento primário, tá? Só começa a deformar essa película de água, ou o grão, quando a água toda, a água livre é toda expulsa. Tá? Então, é como se fosse a partícula do grão aqui marronzinho, tá? Você tem água de constituição na própria partícula do grão, mas essa nunca sai, tá? A não ser que você coloque em estufa isso daqui durante muito tempo. Tá? E aí pode ser até que o grão se deteriore, porque você está tirando água da constituição molecular dele, tá? Da constituição química dele. E você tem água dissolvida, tá? Nas paredes do grão, e você tem água livre aqui, como se fosse vazio, está entre grãos. Beleza? Então, pode-se dizer também que o recálculo do tempo pode se dividir em duas partes, tá? Adensamento primário e adensamento secundário. Os ensaios para obter, vocês já conhecem, né? Já fizeram alguns deles, e a professora Tando provavelmente já comentou para vocês sobre os outros, eu também já comentei, né, nas outras aulas, então eu vou passar aqui rapidamente, tá? Mas, basicamente, pessoal, a gente precisa limitar esses recálculos, ou seja, precisa limitar a deformação do solo, para que se garanta a integridade dos elementos estruturais e não estruturais, tá? Da fundação, da edificação, perdão. E aí tem alguns valores de referência, tá? Tá aí o termo limite, mas eu acho que pode ser utilizado um termo mais adequado, é referência, tá? São valores de referência, tá? Então, veja, se você está trabalhando com areia, um solo arenoso, predominantemente arenoso, tá? Você pode admitir que numa sapata, por exemplo, o recalque absoluto, tá? Seja no máximo de 4 centímetros, tá? Por aí. Eu já acho muito alto isso aqui. Eu utilizo no máximo 2 centímetros, alguma coisa do tipo, tá? Quando eu trabalho nos meus projetos. E o ângulo do recálculo diferencial, esse beta aqui é o recálculo diferencial, pessoal. É esse ângulo aqui formado, tá? Esse ângulo beta, tá? No máximo de 1 para 500, tá? Por exemplo. Tá? Isso é para não ter risco estrutural, tá? Para não ter risco de ruptura estrutural, tá? Já no caso de argilas é um pouco diferente, tá? Mas são valores de referência na bibliografia e vocês, como engenheiro, que vão decidir, a partir das suas experiências, qual valor vai adotar aproximadamente. Tá? Aqui tem outros valores de referência para recálculos diferenciais, tá? 1 para 150, 1 para 150. Quanto menor esse valor aqui, mais flexível é o limite, tá? Mais flexível é. Então, aqui eu tenho uma tabelinha mais completa para cada problema que pode dar, tá? Seja problema estrutural, ou seja problema de fissuras em paredes, né? Paredes de vedação, tá? Que não é estrutural, mas que causa desconforto.
tá bom? Professor, Dúvidas, pessoal? Pode ver. na prática, além dessas referências que o senhor estabeleceu aí, que tem na bibliografia, né? O que é feito para que se evite, né, esse recalque diferencial? Tá. Você tem que fazer uma análise completa de todas as fundações juntas, né? Veja que a gente vai fazer aqui, mesmo no trabalho, a gente vai fazer como se fosse uma sapata isolada, tá? Mas na edificação, você tem que fazer uma análise completa de todas as fundações trabalhando juntas. E aí entra no processo que a gente chama de interação solo-estrutura, tá? Veja, não tem problema ter recálculos diferenciais, contanto que esteja previsto na estrutura, tá? Esse é feito, tá? Em termos de segurança estrutural. Então, por exemplo, se uma fundação recalca mais que a outra, tá? Porque o solo está diferente ou porque a carga que chega da estrutura é diferente, o que vai acontecer é que a estrutura vai sofrer novos esforços, tá? Eu posso... deixa eu ver como é que eu... Tá, deixa eu abrir aqui o FT lá para ver se eu consigo explicar para vocês isso aí. Vamos supor que vocês estão vendo o F2 aí? Sim. Vou fazer aqui uma estrutura rapidinho, tá? Tá. São... Vou botar uma sessão qualquer no ponto. Deixa eu botar menor que vai dar um volume. Eu consigo aqui aplicar... Tá. Você não vai dar... consigo. Prescribe space, beleza. Então, veja, essa minha estrutura aqui não tem carregamento algum, tá? Se eu rodar, vai dar tudo zero. Só um minuto. Tá? Todos os esforços aqui vão dar zero, porque não tem carregamento nenhum, tá? Nessa minha estrutura. Mas vamos supor que esses dois meus apoios, cada um é uma sapata diferente, tá? E devido a um carregamento que existe, tá? Eles vão ter recálculos diferentes. Então, eu vou colocar aqui um deslocamento prescrito, tá? Eu vou colocar um deslocamento de 10 milímetros nessa sapata, tá? Para baixo, perdão. Deslocamento prescrito nessa sapatinha e vou colocar um deslocamento diferente nessa outra. Vou colocar um deslocamento de 100, vocês vão ver que vai dar bem exagerado, tá? Ou seja, vai ter 10 milímetros em um e vai ter 100 milímetros no outro, 10 centímetros no outro, fundação, tá? Agora, olha o que vai acontecer, tá? Perdão. Nesse caso não surgiu. Tá. Porque não está engastado. Deixa eu engastar isso aqui. Vou ter que mudar agora. Veja que só por conta da diferença de deslocamento surgiram esforços, tá? Então, veja, o recálculo diferencial
gera novos esforços, além dos carregamentos usuais da estrutura, tá? É um exemplo de uma ação indireta que a gente chama, tá? Nas estruturas. Então, se você vai ter um recalque além do limite, tá? O que é que você tem que verificar? Você tem que verificar se você tem que adicionar na estrutura esses novos carregamentos, esses novos esforços, tá? Essas novas ações, tá? E além disso, tem que verificar se também os elementos construtivos não vão sofrer, né? Tá? Mas o importante é mais a estrutura, né? Para questão de segurança, né? A gente está falando, né? Então, veja, o fato dessa fundação se deslocar mais do que essa daqui, tá? Gera esses esforços. Perceba que se eu tiver um deslocamento igual nas duas, deixa eu botar um deslocamento igual nas duas, tá? Mesmo ele sendo enorme, mesmo ele sendo 10 centímetros, tá? Perceba que não vão gerar esforços, tá? Tá tudo zero aqui. Tá? Ele está se deslocando, mas se desloca com o corpo rígido, tá? Não gera esforço. Não sei se ficou claro a ideia, não sei se era essa a sua dúvida. Então, deve ser feita uma análise antes da interação solo-estrutura Isso, perfeito. Para prever esses recalques diferenciais, Isso. que eles vão e aí isso. É efetivamente uma interação, é uma interação mesmo, porque você tem que colocar o recalque, ver o novo esforço. Aí coloca o novo esforço, verifica o novo recalque, tá? Até convergir. Se não convergir, porque iria romper, tá bom? Mas a ideia é que convirja e você vai fazendo uma interação até esse delta a mais de recalque ser bem próximo a zero, tá? Agora, veja, o recalque não tem como evitar, tá? É inerente ao solo. Agora, obviamente, por exemplo, se a sua sapata está deformando muito e está ficando inviável, você pode mudar o tipo de fundação, você pode botar uma estaca, certo? Que recalca menos, chega até o solo mais firme, né? Mais rígido. É uma outra opção. Ou, se não há essa opção, porque fica muito caro, vamos supor porque, veja, geralmente quando você tem um solo muito ruim, tá? Você tem um solo muito ruim mesmo, né? Tem vários terrenos lá no Rio. Aqui em Maceió tem, perto da lagoa aqui, né? Perto do mercado da produção. Tem uma camada de solo horrível, tá? Qualquer coisa que você bota em cima, recalca muito, né? Todo ano você tem que ficar macaqueando a estrutura para levantar, né? Então, o que acontece? Se você vai fazer um prédio lá, a torre principal do prédio, os pilares principal, a estrutura principal do prédio vai estar toda estaqueada. Tudo bem, vai estar estaqueada, não vai deformar quase nada, não vai recalcar quase nada, tá bom? Mas, vamos imaginar que tem um pavimento térreo, tá? Um pavimento garagem, tá? Se você apoiar esse pavimento garagem direto no solo, ele vai se deformar com o tempo. Como fica o shopping aqui em Maceió, como fica aqui a Amélia Rosa, tá? Você vê que tem deslocamentos ali de meio metro, tá? De uma região do pavimento para outra, né? E aí o que acontece? Fica inviável você estaquear uma rodovia, por exemplo, um estacionamento do shopping, tá? Fica inviável você estaquear. É uma solução extremamente cara, tá? Então, qual uma das possibilidades? Tá? Ou você convive com o problema, como é o caso daqui do shopping da Amélia Rosa, que sempre fica dando problema e vai tacando asfalto por cima para tapar os buracos, tá? Ou você faz uma solução mais inteligente, que é você induzir um recalque previamente à utilização da obra. Então, o que você pode fazer, por exemplo, antes de construir o pavimento em si, você bota um aterro enorme. Certo? Você bota 3 metros, 4 metros de aterro. Você vai calcular essa espessura do aterro, tá? Esse aterro vai causar uma carga, com o tempo, isso vai recalcar e a espessura do aterro que você coloca é justamente para quando terminar todo o recalque, ele está no nível da execução da pista que você quiser, né? Nem sempre você acerta exatamente, mas você tem uma previsão bem aproximada do nível que você quer ficar, né? Da espessura do aterro. Só que o que acontece? A depender do solo, se for argiloso, depende de anos, dura anos para ocorrer esse recalque, tá? Então, uma opção que você tem é agilizar esse recalque, tá? Além de você colocar o aterro, você coloca também drenos, tá? Ao longo de todo o percurso da estrada, do estacionamento, de forma que o caminho da água seja mais curto e o recalque ocorra de forma mais rápida.
tá? Então, tem solução para tudo, tá? Mas a ideia central é limitar o recalque, tá? Tem que tomar cuidado com o recalque. Eu posso estar falando heresia aqui, mas os maiores problemas de fundação hoje, em termos de quantidade, principalmente, é recalque, e não ruptura por si só, tá? É mais recalque. O problema é recalque, tá? É o mais recorrente. Tá. E aí o que acontece? Sobre recalque imediato, né? Deixa eu ver a hora. Vixe, já está 10h46. Já foi meia hora. Mais de meia hora. Bom, vou terminar aqui o recalque imediato e na próxima semana a gente vê o adensamento já com alguns exemplos aí. É muito rápido, pessoal. Uma aula de 45 minutos fica inviável estar trabalhando assim. Mas vamos lá. Bom, então veja, o recálculo imediato é aquele que ocorre, tá? Imediatamente após a carga, tá? Você colocou a carga, ele já ocorre. Lembrando que em uma obra real, tá? Você não vai, por exemplo, chegar com o aterro pronto e colocar em cima, tá? Você vai fazendo por camadas, tá? Você vai fazendo por camadas, então você vai carregando aos poucos e à medida que você vai carregando, a deformação vai ocorrendo, tá? Você não chega com o prédio pronto e coloca lá o prédio, né? Você, mesmo que seja pré-moldado, algo pré-moldado você vai montando com o tempo, tá? E aí o que acontece? Esse recálculo vai ocorrendo de forma progressiva. Por isso que esse recálculo imediato não é tão problemático quanto o recálculo lento, tá? Quanto o adensamento lento. Por quê? Porque à medida que você vai construindo, você vai vendo eu ia falar a palavra aqui, mas você vai vendo o problema ocorrer, né? E aí você tem tempo de corrigir ali na obra. O problema é quando você termina a obra, está toda acabadinha, está todo com o revestimento pronto, está todo com as paredes pintadinhas, bonitinhas, né? E depois de 5 anos de deformando o solo, né? Deformada lenta, aí começa a fissura, né? Começa a, a dar problema estrutural e tudo mais, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada, pessoal, aí no YouTube tem, ó, alinhamento de prédios em Santos. Bota aí, você vai ver. Dá um problemaço para você alinhar. Tá lá em Santos tem uma camada grande de argila mole, né? E muitos prédios, pessoal, ficam inclinados assim que você fica tonto se você andar dentro dele, tá? Se você não estiver acostumado, tá? De tão inclinado que ele é. Você não consegue colocar um lápis em cima de uma mesa, tá? Que o lápis corre, tá? Ah, isso se dá por conta do recalque, tá? E principalmente por conta do recalque diferencial. Tá? Que eu comento daqui a pouco, nas próximas aulas eu comento esse efeito aí, tá? De Santos. Bom, mas para calcular esse recalque imediato, a gente tem duas opções, tá? Seja pela teoria da elasticidade, tá? Seja pela analogia edométrica, tá? Essa analogia edométrica, no final das contas, é o que a gente faz para adensamento. Sendo que adensamento, propriamente dito, por definição, tem que ter água, tá? Então, tem que haver expulsão de água para ocorrer adensamento, o termo correto. Mas, no final das contas, a gente vai ver que sempre vai voltar para essa analogia endométrica, tá? Que é justamente a relação entre a redução do volume de vazios com o recálculo, tá? Ou seja, se a gente conhecer a redução de volumes de vazios no maciço terroso, a gente conhece o quanto a fundação está recalcando. Mas, quando a gente está trabalhando com areia, é usual ou com solo seco, é usual a gente utilizar a teoria da elasticidade, tá? Porque a gente já tem software, né, que faz isso, dentro finíssimo e tudo mais, e aí fica bem, bem fácil de estar trabalhando com a teoria da elasticidade, tá? O problema é o seguinte, para utilizar a teoria da elasticidade, você teria que ter um material elástico, tá? E o material elástico, pessoal, acredito que vocês já sabem o que é, porque já passaram por materiais, né? Inclusive essa turma pagou comigo. O material elástico é aquele que se deforma quando aplicado o esforço, né?
Mas quando você libera esse esforço, ou seja, quando você solta esse esforço, quando você some com esse esforço, o elemento, tá, o material volta para a situação inicial, tá? Sem nenhuma deformação residual. Isso não ocorre de jeito nenhum com o solo, tá? Uma vez fechado o poro do vazio, se você descarregar, ele não vai voltar para a situação inicial, tá? Então, isso é uma simplificação grosseira que é feita, tá? Funciona para casos pequenos, para casos simplesinhos, funciona, dá para utilizar para ter uma noção, tá? Mas se você vai trabalhar numa obra grande, nem obra grande, se você vai trabalhar num solo difícil de se trabalhar, aí você precisa entrar com uma análise melhor, que aí seria uma análise elastoclástica, tá? Que aí você utilizaria elementos finitos e tudo mais. Mas aqui no curso, infelizmente, a gente não tem tempo de ver isso aí, tá, pessoal? Eu, para ser sincero, nunca fiz um estudo desse, porque vocês sabem, não é minha área exatamente a geotecnia, né? Eu faço algumas coisinhas pequenas, mas não é exatamente a minha área, tá? E vamos lá, que eu tenho 5 minutos, 8 minutos. Bom, então, pela teoria da elasticidade, pessoal, tá? O que é a variação dessa altura aqui, né? Se eu tenho uma camada de solo de espessura H, tá? Depois que eu carregar, isso vai diminuir, né? Obviamente, tende a comprimir o solo e esse H tende a diminuir, tá? Quanto é que vai ser essa redução? Ou seja, quanto vai ser o recalque? Tá? Vai ser a somatória da deformação em cada seção transversal do solo, tá? De 0 até a profundidade H. Então, o somatório de infinitos pontos, né, pessoal, na altura, é integral, então, integral de 0 a H, de todas as deformações, tá? Que o solo está ocorrendo em Z aqui, ó, devido a esse delta Z, tá? Na altura, tá? Então, é integral. Fazendo todo o cálculo, que eu não vou entrar aqui em detalhes, não tem tempo, tá, para comprovações. Vocês vão ver, pessoal, que esse curso que a gente está tendo aqui é muito técnico, tá? A gente tem 36 horas no semestre para ver 4 conteúdos gigantes, tá? Então, não tem como estar comprovando tudo aqui para vocês, tá? Eu tenho a ideia de, posteriormente, quando eu acabar essas aulas, eu gravar os vídeos, tá? E deixar a parte essas comprovações para quem quiser dar uma olhada lá, para ficar mais confortável. Mas, basicamente, depois de você substituindo, você sabendo que a deformação vai ser igual a tensão multiplicado pelo modo de elasticidade do solo, tá? O modo de elasticidade é esse valor aqui, aí não sei se vocês têm que se lembrar lá, pessoal. Se vocês disserem que não se lembram, aí eu vou reprovar tudo. Se se lembram lá, pessoal, que lá no materiais a gente viu, né? Que todo material, a gente pode criar um diagrama de tensão, deformação, é isso? E aí, esse diagrama pode ser de qualquer forma, vai depender do material, tá? Mas, geralmente, materiais usuais de engenharia, tá? Sempre tem pelo menos... Só um minutinho. Geralmente, tá? Geralmente tem um trecho que a gente chama de trecho elástico linear, certo? No começo. Depois, vai depender do tipo de material, mas geralmente todo material tem um trechinho elástico linear, tá? E nesse trecho se confunde com a reta, tá? Se confundindo com a reta, ele tem uma inclinação, tá? Uma inclinação θ, tá? Essa reta, e tangente dessa reta aí é o modo de elasticidade do material, tá? Ou seja, é a relação, modo de elasticidade é a relação entre a tensão e a deformação, né? Tá? E a deformação. Por consequência, a gente pode dizer que a deformação é igual a tensão dividido pelo modo de elasticidade, né? Então, veja, por isso que o modo de elasticidade aparece aqui embaixo, né? Eu estou substituindo a deformação pela tensão, beleza? Sendo que acontece é que a gente tem também efeito Poisson, tá? Que eu também já expliquei para vocês, né? Que se eu tenho uma chapa, tá? De qualquer material, um corpo de prova, e eu aplico tração, por exemplo, né? Desculpa aí, pessoal, que aqui trabalhar com essa mesa digitalizadora é bem ruim. Né? Pelo menos
eu não tenho prática ainda. Então, se eu traciono, pessoal, eu sei que esse meu corpo de prova vai esticar, certo? Quanto eu não sei. Mas além de esticar nessa direção principal, vamos chamar isso aqui de Y, tá? Então, ele vai esticar em Y, mas ele vai encurtar em X, tá bom? Ele tem um encurtamento nessa direção transversal. Tá? E aí a relação entre a deformação longitudinal e a deformação transversal, tá? Do carregamento ao carregamento, tá? A gente chama de coeficiente Poisson, tá? O efeito Poisson, isso daí, que aqui nessa equação está sendo ilustrada por esse Mi, mas, na verdade, a letra que a gente utiliza geralmente é o Ni, tá? A letra grega Ni. Parece um Vzinho, tá? Mas aqui é o coeficiente Poisson, tá? E aí, aqui é basicamente a lei de Hooke está para um elemento tridimensional. Bom, pessoal, segura aí um pouquinho. Vou terminar esse slide rapidinho, tá? Pelo menos esse cálculo para o teoria da elasticidade, tá? Então, desenvolvendo aquela equação, tá? Aquela integral, a gente chega para um caso particular em que você tem um solo finito, ou seja, chega a uma determinada espessura, você chega numa rocha, tá? Você chega na rocha, em que você tem uma camada homogênea de solo, ou seja, é igual o solo em toda essa camada aqui, que nem sempre ocorre isso, né, pessoal? Geralmente não ocorre isso, para falar a verdade, tá? Você tem uma fundação retangular, tá? De dimensões B por L, tá? Em que ela está assentada a uma certa profundidade de F, tá? Então, você consegue calcular o recálculo por essa equação aqui, tá bom? Em que IS é um fator de forma e IF é um fator de profundidade, ou seja, o quanto ela estiver mais profunda, melhora o recálculo, tá? Diminui o recálculo. Ou seja, esse valor aqui, IF, geralmente é menor que 1. Tá? A gente já fez exemplos, tá? Lembrando que esse B aqui, tá? O que aparece na equação é o B', tá? Não é o B exatamente. B', tá? Vai ser B sobre 2, se você quiser recálculo no centro da fundação, e vai ser B se você quiser na borda da fundação, tá? Veja que o recálculo aqui no centro vai ser diferente do recálculo na extremidade, tá? E alfa, esse coeficiente alfa aqui, tá? É 4 ou 1. Se você quiser calcular o recálculo no centro da fundação, é 4. Se você quiser calcular na borda, é 1. Tá bom? Bom, basicamente é isso. E o delta sigma é o acréscimo de tensão, ou seja, o quanto você está colocando de carga, o quanto de carga vem na sapata. Tá? Lá na disciplina de fundações, o Delfino, pelo menos que está hoje, ele trabalha só com esse modelo, tá? De recálculo elástico. Que lá o objetivo não é calcular o recálculo geotécnico, é dimensionar a fundação. Então, ele faz essa parte de recálculo mais simplificada. Tá? Aqui é que a gente vai aprofundar um pouco para o adensamento e tudo mais, para solos mais complexos. Tá? Sobre a questão dessa equação ser para um solo homogêneo, tá? Se você tiver camadas de solos diferentes, a gente pode utilizar uma média ponderada, tá? Do recálculo para cada camada, tá? E aí você faz uma média ponderada do modo elasticidade. Ou você calcula o recálculo para cada camada e depois soma, tá? Há essa possibilidade também. Beleza? Então, o modo de elasticidade, tá? Você obtém a partir de ensaios, tá? De preferência ensaio triaxial, tá? É aproximado, isso é bem não é perto da realidade, não, pessoal. Isso aqui foge muito da realidade, tá? Saibam que vai estar errado o recálculo que você vai estar calculando por isso daqui. Mas é possível estimar um recálculo por isso daqui. Tá? Então, você tem aqui alguns valores, tá? Para argila mole, para argila dura, para areia fofa, para areia compacta, tá? Veja que vai aumentando, certo? Nessa proporção aqui. Bom? E o coeficiente de Poisson, isso sim, não varia muito não, tá, pessoal? Isso aqui não vai dar muito problema se você chutar esse valor aqui, tá?
Você pode estar usando um valor entre esse intervalo aqui, que não vai dar muita diferença no seu resultado. Beleza? Eu vou parar por aqui, tá? O fator de forma a gente calcula por essa equação fixa, tá? Veja que F1, F2, está tudo descrito aqui, tá? São essas equações gigantes que a gente já utilizou, já fez exemplos, tá? Dentro dessas equações você precisa do M', do N', que aí você é a relação entre a largura e entre uma dimensão e outra da sapata, e a espessura do solo e a menor dimensão da sapata, tá? E aí você calcula, tá? Esse fator de forma por essas equações. Tá? Depois vocês dão uma olhada lá nos exercícios que a gente já fez, tá? E se tiver dúvida, vocês falam na próxima aula. Ou agora, tá? Que seja, se tiver agora. E o fator de profundidade, tá? Eu, Rafael, particularmente, não considero ele, veja que ele é sempre menor que 1, tá? Eu não considero ele porque esse reaterro que você coloca em cima da sapata, tá? Ele não é igual ao aterro inicial, não é igual ao solo original, tá? E você teria que considerar, o correto é você considerar essa carga mais também no dimensionamento da fundação, tá? O que eu meio que eu não considero já desprezando esse coeficiente. Então, eu na prática do dia a dia, eu sempre considero esse fator, tá? Eu não utilizo esse ganho, tá? A não ser que seja uma verificação estrutural, alguma coisa do tipo, tá? Mas nesse caso também eu nem utilizaria o modelo simplificado desse, eu utilizaria um modelo mais completo. Tá? E isso tudo que a gente viu até agora, pessoal, foi para uma sapata flexível, tá? Se for uma sapata rígida, o deslocamento, a gente viu lá pela figura, né, que é todo igual na base da sapata, ou seja, não há diferença do recalque na borda ou no centro, tá? Teria que ser outro cálculo, outra formulação totalmente diferente, tá? E o que a bibliografia mostra, pessoal, que é mais ou menos esse recálculo dessa sapata rígida é mais ou menos 90% do recálque da fundação flexível. Então, se você considerar o recálculo de fundação flexível para a fundação rígida, você está a favor da segurança, tá? Então, é o que a gente faz usualmente na prática, tá bom? Bom, esse exercício a gente já fez, vocês dão uma olhada lá no caderno, se tiver dúvidas, vocês me falam, beleza? Espero não estar falando sozinho aqui. Acho que não, vocês estão escutando, né, direitinho? Sim. Tem dúvidas aí, pessoal? Desse conteúdo? Bom, então, já foi, uma revisão, né? Eu acabei demorando mais do que eu previ, porque você quer conseguir dar o conteúdo todo, não consegui nem dar metade, mas próxima semana a gente continua. Vou estar disponibilizando hoje, de madrugada ou amanhã de manhã, as aulas de hoje, tá? Que eu atrasei um pouquinho, mas que não vai influenciar tanto. Então, vocês vão ter tempo suficiente até a próxima semana para terem dúvidas e ter questionamentos, se for o caso. Lembrando que, se não tiverem dúvidas, próxima aula ao vivo, a gente continua a revisão. Fechado? Vou estar parando a gravação. Tá? Eu não sei se todos tiveram acesso aí à planilha de presença, lista de presença. Eu vou estar colocando de novo aqui no chat. Lembrando que essa presença é só para eu ter noção de quem não veio, para passar um trabalhinho, tá? Se eu sentir necessidade, né, de um conteúdo novo, alguma coisa assim. Como isso aqui é revisão, eu não vou estar passando trabalho nenhum para quem não esteve presente, tá? Mas se tiver algum conteúdo novo nas próximas aulas, aí eu vou passar algum trabalhinho, algum exercício, pedir um resumo, alguma coisa do tipo assim. Fechado? Então, vou estar interrompendo a gravação agora.